tá ao vivo. Não tem nenhum comentário? Não começou ainda. Ah. Uhum. Uhum. Entrou. Assistindo. Já pode começar a falar. Vou ver se deu um jeito. Iniciar a transmissão? Isso. Hum? Isso. Já foi? Já foi, né? Vou ver lá o meu. Tá usando fone? Hum. Tá? Boa noite, pessoal. É uma satisfação ter a oportunidade de me dirigir a vocês através da reunião desta noite. E nós vamos nos preparar para a mesma, concentrando-nos em nossos amigos, visíveis e invisíveis, e pedindo a eles suporte, inspiração, e que nos dê forças para que levemos ao término os nossos deveres e responsabilidades. E assim, nós vamos encaminhar ao Mestre a nossa prece de abertura desta noite. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim nós pedimos licença
para iniciarmos a palestra desta noite, cujo tema é Fluido Cósmico Universal. Muito bem, vamos primeiro falar sobre o que é fluido, né? Fluido, a gente sabe, é uma substância líquida ou gasosa. Fluido de isqueiro, uma outra frase, ela transmite bons fluidos. Ah, um detalhe, a pronúncia correta da palavra é fluido, não é fluido. O acento está no U, no I, não no I. O fluido é o passado do verbo fluir. Por exemplo, o fluido fluía. Agora, cósmico universal é relativo ao universo. Então, fluido cósmico universal é algo substancioso, líquido ou gasoso, ou que pode ser até meio sólido, que é relativo ao universo. Agora, como é que vamos obter esse fluido cósmico? Quanto custa o litro? Nós podemos adquiri-lo por quilo? Vamos ver a origem do conceito, né? O ser humano, lá há mais de 2.000 anos atrás, há uns 2.500 anos atrás, teve um surto evolutivo. Ou seja, espíritos mais evoluídos aqui encarnaram e trouxeram novos ensinamentos para a humanidade, que estava ainda numa fase de engatinhar com relação a conceitos. A vida, naquela época, era difícil. Era dominada pela preocupação de sobrevivência. As dificuldades era conseguir abrigo e comida. Então, a maior parte dos seres não se preocupava muito com as coisas do espírito. Preocupava-se muito mais com o conforto material e com o estômago. Mas alguns espíritos mais evoluídos encarnavam e se preocupavam com aquilo que não era visível, né? E entre eles houve um grego chamado Demócrito, que foi numa época de 400 anos antes de Cristo, que ele começou a raciocinar sobre um termo abstrato, que era o átomo. O ser humano tinha muita dificuldade em raciocinar sobre coisas abstratas, ou seja, coisas que você não está vendo, coisas que você tem que imaginar, coisas que você tem que perceber pelo raciocínio e não pelos sentidos físicos. E isso vale até hoje. Muitas pessoas têm dificuldades em raciocínio abstrato. Mas Demócrito começou a raciocinar naquela época sobre o que era a matéria. Por que o tijolo era um tijolo? Qual era a essência do tijolo? Qual era a essência da pedra? Então ele começou a fazer um raciocínio simplista. Se eu dividir uma pedra em dois, eu vou ter dois pedaços de pedra, cada um com as mesmas características da pedra, exceto menores. Se eu pegar um desses que eu dividi e dividir outra vez em dois, eu vou ter menor ainda. Se eu pegar outra vez esse que eu dividi e dividir em dois, vou ter menor ainda. Se eu continuar com esse raciocínio ao infinito, vou chegar num ponto que eu não vou conseguir dividir o pedaço da pedra. Terei chegado, então, na essência da matéria. E essa foi a ideia de Demócrito, e ele denominou átomo essa essência da matéria, né? Bom, ficou por aí, né? O tempo passou, depois tivemos Aristóteles, né? Que foi na época de mais ou menos 350 antes de Cristo, né? Que dizia que haviam 4 elementos que formavam todos os componentes conhecidos da Terra. Esses elementos eram a terra, ar, água e fogo. E para completar, ele dizia que havia um outro elemento preenchendo todos os vazios, que era o éter.
Esse conceito dos 4 elementos dominou a ciência por muito tempo. Por muito e muito tempo, os cientistas acreditavam que tudo era composto de terra, água, ar e fogo. Não havia nada mais além disso. Também, um pouco antes até, esse já aconteceu em 580 a.C., foi descoberto o magnetismo. Como? O magnetismo, todo mundo sabe hoje, é campo magnético, que ele pode ser natural ou artificial. O natural é produto de uma pedra chamada magnetita, que tem caracteres magnéticos. E Tales de Mileto, ele estudou essa pedra natural e viu que ela tinha uma ação diferente, uma ação que não era visível, que era de atrair outras partículas da magnetita. Ele não conseguia explicar o porquê, mas estudou essa força invisível, esse magnetismo, né? Bom, o tempo passou, a ciência infelizmente entrou depois num período de trevas, onde que houve dominadas pela superstição e ignorância, né? Que foi a nossa Idade Média. Mas o progresso ele não pode desaparecer. E quando começou a passar a Idade das Trevas, lá por 1100, ano de 1100, 1200, né? Começou-se a ver também a interação entre eletricidade e magnetismo. Eletricidade. Como é que o pessoal descobriu a eletricidade? Descobriu do seguinte modo: atritando um pedaço de âmbar, que é uma resina, né? Observavam que ele atraía pedacinhos de materiais leves, eram atraídos. Como hoje nós podemos fazer com um pente plástico seco, friccionando no cabelo, você vai conseguir atrair pedacinhos de papel. Nada mais é do que um campo magnético, um campo eletrostático, formado por eletricidade parada, que seria a tradução do termo eletrostático, né? Então eles tinham essa visão. Viam o magnetismo da magnetita, viam a atração das peças de âmbar para peças pequenas e tentavam explicar o que era isso durante todo esse tempo, né? Bom, esse renascimento, o que acontece? A ciência também abandona os 4 elementos primitivos dos antigos. Aquela terra, ar, água e fogo. Começa a largar esse conceito. Esse conceito começa a não atender mais ao bom senso. E a ciência chega à conclusão de um só elemento, porém, um elemento inerte, sem vida e sem pensamento. Falta-lhe o espírito e também o elemento de ligação espírito-matéria, né? E vamos continuando com o tempo, né? Continuando com os precursores do conhecimento, trazendo novas ideias, trazendo novos conhecimentos, né? E começou a haver a interação da eletricidade e magnetismo, começando a compreender como uma coisa única, produto de algo único com aspecto diferente. Aí entrou também o ser humano. Até esse momento, a pesquisa era física. A maior parte da pesquisa era dirigida com objetivos físicos. Não se levava em conta o espírito humano, né? Isso começou a ser levado em conta no século XVII e XVIII, com os estudos de magnetismo humano, né? Poder invisível, transferências de fluidos. Começaram a observar que pessoas tinham uma característica diferente das outras, transmitiam algo diferente das outras, conseguiam transmitir algo inexplicável, que provocava fenômenos diferentes, né?
Isso foi chamado de força ódica lá por 1788, por um estudioso Reichenbach, e mais posteriormente foi mais profundamente estudado por Mesmer, Franz Anton Mesmer, que é o precursor do magnetismo e que usou o termo fluido universal. Ele começou a utilizar o termo de que tudo era oriundo de uma fonte única, que era o fluido de universal. Bom, simultâneo a Mesmer, que trouxe o conhecimento do mesmerismo, né, que foi inclusive um dos precursores da doutrina dos espíritos, porque Kardec estudou bastante a Mesmer, né? E Mesmer foi também estudado e criticado, né, pelas curas, pelos fenômenos, né, oriundos do magnetismo. Ele estudou o sonambulismo, uma série de outros fenômenos, né? O pessoal ficava admirado, por exemplo, com fenômenos sonambúlicos, que já aconteciam, que eram fenômenos em que o espírito, a pessoa, estava num determinado ambiente, conversando com os que estavam consigo, e de repente entrava em transe e começava a descrever atos que aconteciam em países distantes. Um exemplo é o Swedenborg, foi lá na época de 1700, bem antes de Kardec, que ele entrou em transe e de repente começou a descrever um incêndio que estava acontecendo a centenas de quilômetros de distância. E depois comprovou-se com todos os detalhes que aquilo era uma realidade. Então, ocorriam alguns fenômenos ali esparsos, que chamavam a atenção dos cientistas, né? Sejam para serem negados, sejam para serem afirmados. Mas a questão do espírito continuava. O que é o espírito? Qual é o poder do espírito? Por que existe o espírito? Quem é o espírito? E aí nós tivemos o início da invasão dos espíritos, que foi lá que é colocado como sendo na época da manifestação das irmãs Fox em Hydesville, em 1848, nos Estados Unidos, né? Por quê? Começou a haver uma comunicação maior entre os países. Começou a haver uma abertura maior do pensamento. A superstição e as crenças começaram a serem abertas, começaram a serem mais abertas para estudo, para verificação. Não se aceitavam mais os fatos não explicáveis apenas como fatos sobrenaturais. Procuravam os cientistas a essência dos conhecimentos, né? E isso chamou a atenção. Então começou uma série de manifestações sobre produtos físicos em toda a parte do mundo. Como eram essas manifestações? Eram batidas, eram movimentos de mesas, de cadeiras, de cestas, algo inexplicável, né? Como? Uma mesa tem vida? Como é que ela pode pular? Como é que ela pode bater os pés? Como é que ela pode responder perguntas? Eu mando ela bater o pé uma vez, ela bate. Eu mando fazer 2 vezes, ela bate 2 vezes. Há algo invisível que não está explicado nisso tudo. E como é que é feito isso? A mesa é material inerte. Ou será que a mesa tem algo mais? Ou será que há algo mais atuando sobre a mesa, né? E aí começa, então, a codificação espiritual, começa a pesquisa do plano espiritual, começa a busca da verdadeira essência humana, né? Começa a se abrir as portas daquele teatro que tem por título Espírito, Matéria e, por cima de tudo, Deus. Matéria, todo mundo conhecia, não na sua essência. Conhecia na sua parte útil. Na sua essência, somente os que conseguiam imaginar e pensar, conseguiam imaginá-la como algo que pudesse ser de origem única. Bom,
Basta ver que somente depois aí de 1900, que após Einstein, né, que a ciência começou a buscar mais fundo a essência da matéria, né? A famosa equação de Einstein, né, que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Né? Então vocês veem que o conhecimento vai avançando e quanto mais avança, mais diz que aquele átomo não era indivisível e estava longe de ser indivisível. Mais e mais se descobrem partículas subatômicas. Mais e mais se vai para a essência da matéria. E ainda até hoje, a essência da matéria ainda é discussão, ainda é teoria. Há a teoria do Big Bang, que o nosso Mauro citou e falou ontem, né? Como é que foi feita a fusão do hidrogênio, né? E daí para frente formando os sóis, os planetas e tudo. Mas vocês veem que é um ponto de origem único. Aí vocês podem dizer, mas espera um pouquinho, se aquilo foi o início do universo, onde é que estava Deus? Bom, Deus foi incriado. Deus já estava. Ele já estava por todo o sempre. E a partir dele que foi feita toda a criação. Muito bem, mas voltamos aos conhecimentos de Kardec, né? Voltamos ao plano espiritual, que é o que nos interessa um pouco mais que a ciência, né? A ciência explica os fenômenos materiais, mas não consegue explicar os fenômenos de origem espiritual, do elemento espiritual. Como é que explica a comunicação dos espíritos? Como é que explica a vida no plano espiritual? Como é que explica o nosso corpo perispiritual? Então nós temos que seguir os ensinamentos que vieram através dos nossos orientadores, dos espíritos e da codificação de Kardec. Matéria é o agente, o intermediário sobre o qual atua o espírito. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 22A. Toda a matéria existente no universo, visível e invisível, tem origem no fluido cósmico ou matéria cósmica primitiva. Então você tem o princípio inteligente, que é o espírito, e tem a matéria, que é o elemento, um dos elementos gerais do universo. Falta o quê? Agregar a matéria, formar coisas com a matéria. Então, como é que isso foi feito? Que forças que promoveram a agregação da matéria até o ponto que ela nós conhecemos? Basta olhar as forças imensas que formaram o nosso planeta. O nosso planeta não foi formado por acaso, foi formado por um plano. Não pode ser um acaso. Um acaso jamais teria condições de formar um planeta com tantos detalhes, com tantas qualidades, com tantos pontos, com tantos dados de projeto para ser adequado à evolução humana. Nós estamos longe ainda de imaginar esse trabalho de engenharia que foi a formação do planeta. Sabemos que o governador e orientador disso tudo foi Jesus. Mas nós não temos ainda a noção de como toda a matéria foi manejada para chegar no ponto para que ela fosse adequada à nossa vida. Mas ela foi. Por isso que nós temos hoje o planeta adequado à manutenção de nossas vidas. Nós não temos que nos preocupar se a comida que nos alimenta é formada pela mesma matéria que forma lá um pedaço de ferro. Não temos que nos preocupar, mas na verdade, na essência básica, é. Não temos que nos preocupar se aquele abrigo que nos protege do frio e nos protege ou do calor
tem algo a ver com os átomos constituintes de um tijolo. Mas tem. Basicamente é a mesma coisa. Uma manipulação daquele elemento básico, formando tudo aquilo que nós conhecemos como matéria. Ah, bom, ótimo. Então nós temos o planeta direitinho para a nossa vida, materialmente falando, né? Mas espera um pouquinho. O que nós comemos? Ué, nós comemos vegetais. Bom, e o vegetal o que é? A planta. Como é que funciona? Ah, a gente põe uma semente. Ah, uma semente? O que é uma semente? A semente é o que dá origem à planta, é o que vai germinar e formar a árvore que vai dar o fruto. Vai formar a planta que é comestível e servirá para alimentação. Ah, isso é a semente. Bom, então se ela germinar, ela vai produzir. Mas por que ela germina? Ah, porque tem vida. Ah, tem vida. Então tem algo a mais que a simples matéria ali. Tem algo a mais do que aquele elemento constituinte básico da matéria, daquele átomo todo dividido. Tem algo chamado princípio vital. E esse princípio vital, o que é? Nada mais do que uma das formas do princípio do fluido cósmico universal, daquele princípio divino que criou o fluido cósmico universal. E o fluido vital é uma das suas manifestações. É uma das suas maiores manifestações. É aquilo que dá a vida. É aquilo que vem dos céus, é aquilo que vem de Deus, é aquilo que permite que você viva e cumpra sua função e sua missão, seja aonde estiver, né? Esse é o princípio vital. Então ele é apenas um aspecto do fluido cósmico universal. Parece algo frio, né? Puxa, o fluido vital é um aspecto do fluido cósmico universal, né? Algo gelado, mas não é. Nós temos que pensar que entre esse princípio vital que nos anima da nossa existência, o que nós fazemos com ele? Ele está em nós, está em nossa existência. Permite que nós vivamos aqui no planeta. Permite que nós prossigamos em nossa missão aqui no planeta. Sem esse princípio vital, a vida não seria possível. Não haveria vida. Haveria apenas o quê? Matéria morta. Com o princípio vital, essa matéria adquire força, adquire vigor, adquire propriedades essenciais à nossa vida. Como é que nós formamos o nosso corpo espiritual? Nós aqui no planeta nós sabemos como nós formamos o nosso corpo. Nosso corpo formado de elementos que estão disponíveis aqui no planeta. Elementos que estão à nossa disposição, né? Formado de carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio e uma série de outros elementos que estão disponíveis aí em qualquer lugar do planeta. Por isso que existe o axioma que do pó viestes, né? E ao pó retornarás. Ou seja, nós fomos formados fisicamente no pó e ao pó retornaremos. Fluido vital, não. Fluido vital, a gente tomou uma dose emprestada do fluido vital, utilizamos ele durante a nossa existência e quando no esgotamento nós temos a nossa desencarnação. E vamos então lá para o plano espiritual, né? Aí começa a pergunta. É o nosso perispírito, que nós temos aqui, né? Levamos lá no plano espiritual, que é o nosso verdadeiro corpo, que é o corpo espiritual, né?
que nós somos aqui como encarnados, nós somos perispíritos e espírito, perispírito e corpo carnal. Lá no plano espiritual, nós somos espírito e perispírito. E perispírito formado de quê? Do que é disponível no plano espiritual. Do quê? Da matéria que é disponível no plano espiritual. Então lá também tem matéria? Tem, mas sob outra forma. Uma matéria quintessenciada, uma matéria muito menos densa, uma matéria muito mais fácil de ser manejada, de ser trabalhada, uma matéria muito mais fácil de proporcionar a vida aos que ali habitam, a matéria do plano espiritual, né? Ela tem a mesma base do fluido cósmico universal, excetuando-se que é menos densa, mais sutil. Aqui, eu não consigo, por exemplo, ultrapassar uma parede. Por quê? Porque o meu corpo, matéria, é o mesmo tipo da matéria da parede. Então eu não consigo cruzar uma parede. Agora, se eu estiver com o corpo espiritual, ou seja, com o perispírito formado pela matéria do corpo espiritual, ele é muito menos denso. A parede não oferece o menor obstáculo. E eu consigo cruzar essa parede sem mais dificuldades, né? Então, quando nós vamos ao plano espiritual, nós já temos o nosso primeiro trabalho de engenharia, né? Preparar o nosso perispírito, né? Com a matéria existente lá no plano espiritual, que é um aspecto do fluido cósmico universal. Bom, tudo bem, preparamos o perispírito, né? Mas e as nossas vestimentas? Como é que nós vamos fazer com as nossas vestimentas, né? Os espíritos não estão nus. Como é que é feita a nossa vestimenta? Aqui nós fazemos com a matéria disponível, né? Com panos, algodão, plásticos, etc., né? Então nós temos lá no plano espiritual, logicamente, de fazer com a matéria disponível. Qual é a matéria disponível? Fluido cósmico universal. E nós vamos manipulá-lo com o nosso pensamento, consciente ou inconsciente. Nós vamos produzir essa vestimenta de acordo com a nossa vontade. Pensando ou não pensando. Não pensando será de modo instintivo. Aquilo que está gravado em nosso subconsciente. Aquilo que nós levamos gravado aqui do planeta. Ou seja, nós manipulamos esse fluido cósmico a toda hora, sem perceber, sem notar. Lá no plano espiritual, então, nós construímos as nossas vestimentas, né? Por isso é que um espírito, querendo se manifestar a um médium, ele consegue se apresentar com roupas de outras épocas, ou portando objetos de outras épocas. Ele os constrói com a força do pensamento. Bastou pensar para acontecer. Vocês podem pensar, opa, mas que bom, beleza, todo mundo vai desencarnar e vai construir cidades, monumentos. Não. Cada um vai construir aquilo que tem na sua consciência e de acordo com as profundezas da sua mente. Não é com aquela aparência externa da mente. Não é com a aparência externa da persona, das qualidades aparentes, mas sim das qualidades reais internas, das qualidades morais intrínsecas, conseguidas pelo espírito a duras penas e gravadas no seu subconsciente. É a expulsão das deficiências, expulsão de egoísmo, expulsão de vaidade, expulsão da arrogância
e substituição por outras qualidades. São essas que dão as forças para manipular esse fluido cósmico universal. E é fácil de entender. Senão, seria criado o caos. Se o ser humano desencarnasse com a condição de manipular o fluido cósmico universal ao seu belo prazer, seria um caos total. Seria o fim do universo. Por quê? Porque nós não temos consciência da grandeza do universo. Nós apenas temos uma vaga ideia do que seja essa grandeza. Por isso que nós não temos todos esses poderes. Mas um dia nós os teremos, né? Mas às custas do nosso esforço. Que esforço? Procurando manipular o fluido cósmico universal de modo adequado. Mas como? Bom, vocês já viram que pensamento é criação, né? Então vamos cultivar bons pensamentos. Vai ser o primeiro ponto, né, da criação do fluido cósmico, da utilização do fluido cósmico universal de modo adequado. Vamos utilizá-los para quê? Ajudar o próximo. Mas ajudar o próximo? Como é que eu vou ajudar o próximo? Poxa, eu já ajudo o próximo, como é que eu vou ajudar o que está longe? Modificando seus pensamentos, modificando o planeta. Porque nós somos criadores, nós somos capazes de manipular esse fluido cósmico universal até a medida dada por Deus, que é o nosso livre-arbítrio. Até onde nós podemos utilizá-lo. Isso é dado por Deus. Nós podemos utilizá-lo até o limite de nossas responsabilidades. Então nós podemos fazer muita coisa com esse fluido cósmico universal. Podemos construir cidades? Podemos. Nós já fazemos isso aqui no planeta, mas usando a parte material, que é um aspecto. Lá no plano espiritual, nós vamos construir cidades também usando esse fluido. Em outros planetas, também, utilizando o que for disponível nesses outros planetas, utilizando essa matéria-prima que possa ser trabalhada em prol dos espíritos. Então aí nós começamos a sentir no fluido cósmico universal, na essência de tudo, começamos a sentir a presença divina. Começamos a sentir, além disso, a presença de algo maior. A presença de um planejamento imenso, de um planejamento que só pode ser feito por amor total, que só pode ser feito por um respeito e um amor total à criatura, objeto da criação. Somente esse amor total pode preparar esse universo e nos colocar nesse universo e nos dar as forças para que nós construamos dentro desse universo as nossas construções. Porque nós somos construtores. Nós temos capacidade, nós temos inteligência, nós temos pensamento. E essa capacidade, inteligência e pensamento tem que ser utilizada no sentido, vamos chamar até de egoístico, em primeiro lugar. Vamos cuidar de nós mesmos, vamos melhorar os nossos pensamentos, vamos reduzir o nosso egoísmo, vamos reduzir a nossa vaidade, vamos procurar amar um pouco mais o semelhante. Se nós não conseguirmos amá-lo, pelo menos vamos respeitá-lo, vamos aceitá-lo como alguém igual a nós. E nós, assim, vamos poder cada vez mais exercer aquela parte divina que cada um traz dentro de nós, porque nós fomos criados pelo Criador. Por isso que nós somos o Espírito. E aí tem a matéria para que nós hajamos sobre a mesma e, acima de tudo, a Deus. Então, meus amigos, vamos procurar
cada vez mais progredir, aprender, né? Sentir cada vez mais a beleza do universo, né? Não nos prender somente nas coisas materiais, procurar nos libertar-nos nas coisas espirituais. Muito bem. Agradecemos e esperamos que tenhamos conseguido atingir o nosso objetivo. E vamos então às nossas vibrações, que nada mais são do que um pouquinho de manejamento do fluido cósmico universal, onde nós os manipulamos para que eles possam provocar curas, provocar saúde, provocar paz, provocar alegria em nossos semelhantes. Porque nós sabemos que estamos todos num imenso barco chamado universo, mas todos com o mesmo destino de perfeição absoluta. Então vamos às nossas vibrações, vamos vibrar pelo nosso lar, pelo lar do amor cristão, para que breve possa retomar as suas atividades, as atividades de ensinamento, as atividades de consolo, as atividades de curas, as atividades de promoção do amor cristão. Vamos vibrar para todas as instituições que trabalham para o bem. Vamos vibrar pelos hospitais, para que aqueles que estejam ali internados tenham o lenimento de suas dores, tenham a calma, a paz, a serenidade, para que possam enfrentar mais essa etapa. Vamos vibrar por aqueles que estão presos, os presidiários, para que tenham conhecimento, para que tenham esperança de dias melhores e que saibam que Jesus aguarda por eles, né? Vibremos pelos nossos governantes, para que eles possam levar adiante a tarefa de governar esse país e implantar aqui a pátria do Evangelho, o coração do mundo, para que reine aqui o amor, a paz e a fraternidade. Vamos vibrar pelos nossos lares, colocando em cada canto deles um nosso sentimento trabalhado de amor, de carinho, de paz, de harmonia, de felicidade, para que tudo isso se torne o ambiente em que nós vivemos, o ambiente em que nossos entes queridos possam prosseguir o seu trabalho e evolução. Graças a Deus. E agora vamos agradecer do fundo de nosso coração a oportunidade que tivemos, o que recebemos, e vamos encaminhar ao Mestre a nossa prece de encerramento desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim no céu como na terra. O pão nosso dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, que todos tenham uma excelente semana e muitas felicidades. E agradecemos mais uma vez essa oportunidade que tivemos. Graças a Deus.